O espaço é caro, muito caro. E isso é um problema sério, porque se um dia quisermos construir estações espaciais verdadeiramente gigantescas, bases lunares permanentes ou até naves capazes de levar tripulações inteiras até Marte, vamos precisar de material, de muito material. Milhares de toneladas de aço, titânio, painéis solares, comida, água, oxigênio, sistemas de sobrevivência. E o problema é que, por enquanto, a única forma que encontramos de enviar tudo isso lá para cima é colocar tudo no topo de um enorme reservatório de combustível e atear fogo. É o que chamamos de foguetes. E mesmo que tenhamos feito progressos absolutamente incríveis, especialmente nos últimos anos, com foguetes reutilizáveis que pousam sozinhos em plataformas no meio do oceano, ainda é um meio de transporte extremamente ineficiente. Para ter uma ideia, precisa dessa ineficiência. Quando um foguete decola, a grande maioria de sua massa é composta de propelentes, às vezes em torno de 90% ou mais, dependendo do estágio. Combustível que serve apenas para levantar o restante do combustível. É o que chamamos de a tirania da equação de Tsiolkovsky. É absurdo quando se pensa bem. Imagine se seu carro precisasse pesar milhares de toneladas só para te levar ao supermercado. É por isso que colocar um único quilo em órbita custa milhares de dólares hoje. Na época do ônibus espacial americano, chegava a cerca de 20 mil dólares por quilo. A Estação Espacial Internacional, que pesa aproximadamente 220 toneladas, custou a bagatela de 150 bilhões de dólares para ser montada, voo após voo, módulo após módulo. Então, diante desse muro financeiro e tecnológico que nos prende ao solo, alguns engenheiros e visionários fizeram uma pergunta simples, uma pergunta quase infantil, mas de uma audácia absurda. E se, em vez de lutar contra a gravidade com explosões controladas e chamas ensurdecedoras, simplesmente construíssemos um elevador? Um elevador espacial. A ideia parece completamente insana. Durante muito tempo, foi relegada ao universo da ficção científica pura e dura. Foi Arthur Clarke, o famoso autor de 2001, Uma Odisseia no Espaço, quem a popularizou no final dos anos 70, em seu romance As Fontes do Paraíso. Ele dizia, com muito humor e uma pitada de clarividência: o elevador espacial será construído 50 anos depois que todo mundo parar de rir. E o interessante é que hoje, nas agências espaciais e laboratórios de pesquisa do mundo inteiro, ninguém mais ri. Porque no papel, a física é clara, é possível. Não existe nenhuma lei fundamental do universo que nos proíba de fazer isso. Mas na prática, nos deparamos com um muro invisível, mas absolutamente intransponível com as tecnologias que temos hoje. Esse muro é a física dos materiais. E para entender bem por que é tão difícil construir um elevador gigante, vamos usar o exemplo dos animais. Quando observamos as pernas dos animais, a espessura delas costuma ser proporcional ao seu peso. Quanto mais leve é um ser vivo, mais finas são suas patas em relação à sua massa total. Quanto maior o animal, mais grossas são suas pernas em relação ao seu tamanho. Dois exemplos extremos. Uma formiga tem patas minúsculas, um elefante tem enormes pilares. E se olharmos para os dinossauros, eram ainda mais robustos. Isso sugere que existe um limite de tamanho que um ser vivo pode alcançar por causa dessa regra implacável da física. Quanto mais uma estrutura cresce, mais sua massa aumenta muito mais rápido do que a resistência de suas seções de suporte. E o que vale para os seres vivos também vale para qualquer tipo de construção. Quanto mais alto queremos construir, mais o peso do edifício aumenta de forma massiva. E quanto mais o peso aumenta, mais a base do edifício precisa ser larga e sólida para suportar tudo que está acima. É por isso que o Burj Khalifa, em Dubai, uma das torres mais altas do mundo com seus 828 metros, tem uma base absolutamente gigantesca em formato de Y. Os engenheiros precisaram usar a geometria de forma inteligente para distribuir as centenas de milhares de toneladas de concreto e aço pela maior superfície possível. E é também por isso que não podemos simplesmente construir uma torre que chegasse até o espaço. O espaço, ou pelo menos a famosa linha de Kármán, que marca a fronteira oficial, está a 100 km de altitude. 100 km. Isso é 100 vezes mais do que a altura do Burj Khalifa. Se tentássemos construir uma torre de aço de 100 km de altura, mantendo as mesmas proporções para evitar que ela desabasse, a base precisaria ser tão larga que cobriria boa parte de um continente inteiro. Imagine uma montanha de aço do tamanho de um país inteiro,
só para ter uma ponta que toca o espaço. Isso é um absurdo arquitetônico. E mesmo que encontrássemos uma forma de construir essa aberração, a base sofreria tensões mecânicas tão extremas que o aço se deformaria, flambaria ou cederia sob seu próprio peso. Os átomos de ferro seriam literalmente esmagados uns contra os outros até que a estrutura colapsasse. É o que chamamos de limite de compressão. Todos os materiais, mesmo os mais duros do universo, têm um limite além do qual se esmagam sobre si mesmos. E se a torre for fina demais para o seu peso, é ainda pior. É o fenômeno da flambagem. Pegue uma régua de plástico, coloque-a verticalmente sobre uma mesa e pressione com força na ponta superior. Ela não vai ser esmagada, ela vai se dobrar para o lado e colapsar no meio. É exatamente o que aconteceria com nossa torre espacial ao menor golpe de vento na alta atmosfera. Portanto, construir uma torre a partir do solo, empilhando tijolos, concreto e aço, é impossível. A física nos proíbe formalmente. E, aliás, mesmo que conseguíssemos por milagre construir essa torre de 100 quilômetros, ela não nos serviria de muita coisa. Porque estar no espaço não é apenas uma questão de altitude. É, sobretudo, uma questão de velocidade. Se você subir ao topo dessa torre e pular, não vai flutuar em gravidade zero. Vai cair como uma pedra até o chão. Para permanecer em órbita, é preciso ir muito rápido na horizontal, a cerca de 28 mil km por hora, para que a curvatura da sua queda siga exatamente a curvatura da Terra. Portanto, nossa torre de 100 km, além de impossível de construir, seria inútil como rampa de lançamento. Então, se não é possível construir de baixo para cima usando compressão, resta apenas uma única solução: construir de cima para baixo usando tensão. E é exatamente aí que surge a verdadeira ideia do elevador espacial. A ideia não é construir uma torre rígida apoiada no chão. A ideia é esticar um cabo flexível a partir do espaço. Imagine, você pega uma estação espacial e a posiciona em órbita geoestacionária. A órbita geoestacionária é uma órbita muito especial, localizada a aproximadamente 36 mil quilômetros de altitude acima do Equador. Nessa distância exata, um objeto que orbita a Terra possui exatamente a mesma velocidade de rotação que a própria Terra. O resultado? Do solo, o objeto parece completamente imóvel no céu, suspenso no espaço. É justamente aí que posicionamos alguns satélites de telecomunicações e satélites meteorológicos para que apontem sempre para a mesma região do globo. Então, você tem sua estação a 36 mil quilômetros de altitude. E a partir dessa estação, você deixa cair um cabo em direção à Terra. Apenas um cabo que se desenrola suavemente, quilômetro por quilômetro, até atravessar a atmosfera e tocar o solo. Uma vez preso firmemente ao chão, você tem o seu elevador. Basta fazer cabines subirem e descerem ao longo desse cabo. Essas cabines, chamadas de escaladores, não poderiam carregar seu próprio combustível. Caso contrário, cairíamos no mesmo problema dos foguetes. Elas seriam impulsionadas por motores elétricos extremamente poderosos. E para abastecê-las de energia durante a ascensão de 36 mil quilômetros, seriam usados lasers gigantes disparados do solo, mirando em painéis fotovoltaicos instalados sob as cabines para transmitir eletricidade à distância, sem fio. Parece incrível, mas há um problema enorme. Se você simplesmente deixar um cabo cair em direção à Terra, o peso do cabo vai puxar a estação para baixo. O centro de massa do conjunto vai descer abaixo da órbita geoestacionária. A estação vai perder velocidade relativa e tudo vai acabar se destruindo, de forma catastrófica na Terra, em uma bola de fogo colossal. Para que a estação permaneça no ar e mantenha sua órbita, ela precisa ser puxada para cima com exatamente a mesma força com que o cabo é puxado para baixo. Esse é o princípio fundamental do contrapeso. E para isso, existem duas soluções principais. Ou se prende um enorme asteroide capturado à estação espacial como contrapeso. Ou, e talvez essa seja a solução mais elegante e mais promissora, desenrola-se um segundo cabo ao mesmo tempo, mas em direção oposta, rumo ao espaço profundo, do lado contrário à Terra. Esse segundo cabo, girando junto com a Terra como uma gigantesca funda, vai sofrer uma força centrífuga. Sabe aquela força que te empurra para fora quando você está em um brinquedo giratório? Ou quando faz girar uma bola presa a um barbante? Essa força centrífuga vai puxar o cabo superior para cima, para fora, compensando exatamente o peso do cabo inferior que desce em direção à Terra. É um equilíbrio perfeito, uma dança cósmica entre a gravidade,
que puxa para baixo, e a força centrífuga, que puxa para cima. E o ponto de equilíbrio, onde a tensão é máxima, é exatamente no nível da estação, a 3.6.000 quilômetros de altitude. Mas há um detalhe crucial. Para que a força centrífuga do cabo superior compense a gravidade do cabo inferior, o cabo de cima precisa ser muito mais longo. Por quê? Porque a gravidade terrestre é extremamente intensa perto do planeta, enquanto a força centrífuga aumenta muito lentamente à medida que nos afastamos. O resultado é impressionante. Para equilibrar um cabo de 3.6.000 quilômetros voltado para baixo, seria necessário estender um cabo de 108.000 quilômetros voltado para cima. Segundo os especialistas, o cabo poderia ter cerca de 100.000 quilômetros ou até mais em certos cenários, chegando a incríveis 140.000 quilômetros. Vamos usar esse número. 140.000 km. Isso é um pouco mais de 1/3 da distância entre a Terra e a Lua. A maior estrutura já imaginada pela humanidade. E esse cabo superior teria uma vantagem absolutamente fascinante. Ele poderia funcionar como uma catapulta gigantesca. Se você subisse até o topo desse cabo, a 100.000 quilômetros da Terra, a força centrífuga seria tão poderosa que, ao se soltar, seria lançado gratuitamente em direção a Marte ou Júpiter, sem gastar uma única gota de combustível. O sonho absoluto para toda a exploração interplanetária. Mas é aqui que voltamos ao nosso grande problema: os materiais. Porque esse cabo de 140.000 quilômetros não vai simplesmente desabar sob seu próprio peso como uma torre. Ele será esticado, estraçalhado entre a Terra e o espaço. E a tensão que ele vai suportar é absolutamente colossal, especialmente no nível da estação geoestacionária, onde todo o peso do cabo inferior e toda a tração do cabo superior se encontram. Para resistir a essa tensão sem romper, o cabo não pode ter a mesma espessura em todo lugar. Ele precisa ser fino ao nível do solo, onde suporta apenas seu próprio peso local, e ir engrossando progressivamente até a estação, antes de afinar novamente em direção ao alto. E faz todo sentido. A parte mais alta precisa suportar o peso de tudo que está abaixo dela. Mas quando fazemos os cálculos de resistência dos materiais, chegamos a uma equação aterrorizante, uma equação exponencial. Em física, as exponenciais raramente são uma boa notícia. Significa que algo cresce de forma incontrolável, quase explosiva. Se tentarmos fabricar esse cabo em aço, o material mais resistente que usamos normalmente na construção, e dermos a ele uma espessura de 1 milímetro ao nível do solo, você sabe qual espessura ele precisaria ter ao chegar à estação espacial para não se romper sob seu próprio peso? Não dezenas de metros, não quilômetros. Ele precisaria ser mais largo do que o universo observável inteiro. A equação é tão brutal que o aço está total, absoluta e definitivamente fora de questão. Mesmo com Kevlar, o material ultra-resistente dos coletes à prova de balas, o cabo precisaria ser 1 bilhão de vezes mais espesso no topo do que na base. Fisicamente impossível de realizar. E é por isso que, durante décadas, o elevador espacial permaneceu guardado nas gavetas da ficção científica. Tínhamos a ideia, tínhamos a matemática, tínhamos a mecânica orbital, mas não tínhamos o material. Precisávamos de um milagre, um material milagroso, ao mesmo tempo incrivelmente leve e incrivelmente resistente. Um material que não existia na natureza até 1991. Os nanotubos de carbono foram observados no início dos anos 90, principalmente por Sumio Iijima. Alguns anos depois, o grafeno, uma folha de carbono com apenas um átomo de espessura, primo conceitual dos nanotubos, rendeu o prêmio Nobel a Andrei Geim e Konstantin Novoselov. E esses pequenos tubos vieram para revolucionar a física dos materiais. Porque as ligações entre os átomos de carbono nessa configuração geométrica estão entre as mais fortes de todo o universo. Para ter uma ideia, um nanotubo de carbono é cerca de 100 vezes mais resistente que o aço sob tração, sendo ao mesmo tempo 6 vezes mais leve. É o material definitivo, o santo graal da engenharia estrutural. E quando inserimos as características dos nanotubos de carbono em nossa aterrorizante equação exponencial, o milagre acontece. A proporção de espessura entre a base e o topo do cabo não é mais de 1 bilhão. Ela cai para apenas 1,6.
Isso significa que se o seu cabo tem 1 metro quadrado de seção no solo, ele terá apenas 1,6 metro quadrado de seção na estação. Isso é perfeitamente viável. É quase simples no papel. Com os nanotubos de carbono, o elevador espacial passa subitamente da ficção científica para a realidade teórica. Finalmente, temos um material capaz de suportar a tensão colossal de um cabo de 140 mil quilômetros. Mas atenção, a teoria é bonita, limpa e elegante no quadro negro. A prática é sempre uma história completamente diferente. Porque para que o cabo tenha essa resistência incrível, os nanotubos precisam ser absolutamente perfeitos. O problema é que os nanotubos apresentam propriedades extraordinárias quando são quase perfeitos, em escalas muito pequenas. Mas assim que tentamos criar nanotubos macroscópicos, com bilhões de fibras reunidas, os defeitos, as junções e as imperfeições fazem a resistência despencar. O verdadeiro desafio não é apenas criar nanotubos perfeitos. É fabricar um material gigante que preserve, em grande escala, uma parte suficiente de suas propriedades excepcionais. E hoje, mesmo que saibamos produzir nanotubos ou estruturas de nanotubos cada vez mais longas, ainda estamos em escalas de laboratório, totalmente incomparáveis com os dezenas de milhares de quilômetros que um elevador espacial exigiria. Fabricar um cabo gigante de nanotubos é um desafio industrial de proporções inimagináveis. Também não é possível fabricá-lo na Terra e transportá-lo depois. Seria pesado demais. Seria necessário construir fábricas inteiras em órbita, verdadeiras forjas espaciais capazes de montar átomos de carbono um por um, sem o menor erro, durante anos ou até décadas. E mesmo que conseguíssemos, mesmo que realizássemos esse milagre de engenharia, ainda haveria outros problemas enormes a resolver. O cabo, embora muito mais leve que o aço, ainda pesaria entre 70 e 100 mil toneladas no total. Como seria possível enviar todo esse material, todas essas fábricas, todo esse carbono bruto para a órbita geoestacionária para iniciar a construção? Seriam necessários milhares de lançamentos de foguetes pesados apenas para levar a matéria-prima. É o paradoxo do elevador espacial. É preciso uma frota gigantesca de foguetes para construir uma máquina que deveria substituir exatamente os foguetes. E então surge a ameaça silenciosa, os detritos espaciais. O espaço ao redor da Terra se transformou em um verdadeiro cemitério de detritos ao longo das décadas de exploração espacial. Milhares de fragmentos de satélites mortos, velhos estágios de foguetes, lascas de tinta e parafusos perdidos cortam o espaço a 28 mil quilômetros por hora ao redor do planeta. Nessa velocidade, até um simples parafuso carrega a energia cinética de uma granada de mão. Se um minúsculo detrito, por menor que seja, atingir o cabo esticado sob tensão extrema e o romper, será uma catástrofe absoluta. O pior cenário possível. A tensão colossal seria liberada de uma só vez. A parte superior do cabo se soltaria de sua ancoragem terrestre, seria lançada ao espaço profundo, enquanto a parte inferior despencaria sobre a Terra com consequências potencialmente devastadoras ao longo de uma enorme trajetória no solo. Para evitar isso, o elevador precisaria ser capaz de se mover, de desviar dos detritos. Ou então seria necessário limpar completamente a órbita terrestre antes mesmo de iniciar a construção. E isso sem falar das outras forças da natureza que se abateriam sobre esse cabo infeliz. Há as vibrações induzidas pela gravidade lunar e solar, que criariam ondas de ressonância ao longo dos 140 mil quilômetros do cabo, como se você pinçasse uma corda de guitarra. Se essas ondas se amplificarem, poderiam literalmente rasgar o cabo por dentro. Há também furacões, tufões e tempestades na baixa atmosfera terrestre, que puxariam violentamente a base do cabo, exigindo um sistema de ancoragem móvel, talvez uma gigantesca plataforma oceânica capaz de se deslocar para escapar das tempestades. Há os raios, que adorariam usar esse para-raios gigantesco como alvo preferido. Cada um desses problemas já seria, por si só, um desafio de engenharia monumental. Todos juntos tornam a construção de um elevador espacial terrestre extraordinariamente complexa. E ainda há as radiações mortais dos cinturões de Van Allen, essas imensas armadilhas magnéticas que envolvem a Terra e aprisionam partículas solares. Os astronautas das missões Apollo os atravessaram em poucas horas a bordo de seus foguetes ultra-rápidos. Mas um elevador vai muito mais devagar do que um foguete. Mesmo a 500 km por hora,
a velocidade de um trem de alta velocidade, seriam necessários 3 dias inteiros para alcançar a órbita geoestacionária. 3 dias presos em uma cabine, atravessando lenta e penosamente as zonas mais radioativas do entorno terrestre. Para sobreviver a essa viagem, as cabines precisariam ser equipadas com blindagem pesada de chumbo ou de água. Mas blindagem pesada significa peso extra. Peso extra significa tensão maior no cabo. Tensão maior no cabo significa cabo mais espesso, o que significa ainda mais peso. Um círculo vicioso, verdadeiramente infernal. Enfim, os desafios são colossais e quase desanimadores. É por isso que muitos cientistas, mesmo entre os mais otimistas, acreditam que o elevador espacial terrestre talvez jamais saia do papel, que é uma bela ideia matemática, um magnífico experimento mental, mas que as limitações materiais, logísticas e ambientais são simplesmente grandes demais para a nossa civilização atual. Mas a história não termina aqui, porque se a Terra é um ambiente hostil demais, pesado demais e massivo demais para um elevador, o mesmo não vale para todo o sistema solar. Veja a Lua, por exemplo. A gravidade lá é 6 vezes menor do que na Terra. O poço gravitacional é muito menos profundo. E o mais importante, não há atmosfera, portanto não há furacões. Nenhum vento capaz de fazer o cabo vibrar, nenhum raio para destruí-lo, nenhuma corrosão atmosférica. Na Lua, as tensões mecânicas sobre o cabo são tão pequenas que poderíamos construir um elevador espacial lunar hoje mesmo, com materiais que já dominamos perfeitamente, como o Kevlar usado na indústria, sem precisar esperar pelo milagre dos nanotubos de carbono gigantes. O cabo seria muito mais curto, a estação de equilíbrio ficaria muito mais perto, no ponto de Lagrange L1 ou L2, e o custo de construção seria uma fração ínfima de um elevador terrestre. Um elevador lunar poderia revolucionar a exploração espacial de forma muito concreta. Ele permitiria extrair recursos da Lua, como o hélio-3 para a fusão nuclear, materiais raros ou a água dos crateras polares para fabricar combustível para foguetes e enviá-los ao espaço profundo por um custo quase zero. Seria a primeira verdadeira autoestrada espacial, uma plataforma logística para todo o restante do sistema solar. Poderíamos até imaginar um elevador em Marte, cuja gravidade é 1/3 da Terra. O único problema em Marte é Phobos, uma de suas luas que orbita muito baixo e muito rápido, e que poderia perturbar o cabo regularmente. Seria necessário encontrar uma forma de sincronizar o elevador para esquivar essa lua marciana. Mas há ainda outro motivo para acreditar num elevador terrestre. Um motivo que não tem nada a ver com o espaço, mas que tem tudo a ver com a forma como fazemos ciência hoje. Falamos sobre os nanotubos de carbono. E o que é fascinante nessa descoberta é a forma como ela aconteceu. Os cientistas literalmente usaram fita adesiva comum para arrancar camadas de carbono de um bloco de grafite, repetidamente, até obter uma camada com apenas um átomo de espessura. Foi um improviso genial, intuição pura, quase uma brincadeira de criança. Mas hoje, a ciência dos materiais está vivendo uma revolução que não tem mais nada a ver com improviso ou acaso. É aí que outra revolução entra em cena, uma revolução impulsionada pela inteligência artificial. Durante décadas, descobrir um novo material foi um processo longo e trabalhoso, baseado em intuições, tentativas e erros no laboratório. Era preciso misturar elementos, aquecê-los, testá-los, esperando encontrar algo interessante. É um pouco como procurar uma agulha num palheiro do tamanho de uma galáxia. Existem milhões, bilhões de combinações de átomos possíveis na tabela periódica. Como encontrar aquela que nos dará o material perfeito para o elevador espacial ou para baterias revolucionárias? É exatamente aí que a IA entra em cena de forma espetacular. Recentemente, pesquisadores do Google DeepMind utilizaram um modelo de inteligência artificial chamado Genome de Graphic Network for Material Exploration. É um pouco como as IAs que geram imagens a partir de texto, exceto que, em vez de gerar pixels para criar desenhos bonitos, elas geram estruturas atômicas em 3D, respeitando rigorosamente as leis da mecânica quântica. Os pesquisadores pediram a essa IA que explorasse todas as combinações possíveis de átomos para encontrar novos materiais estáveis, cristais que não existem na natureza, mas que poderiam ser criados em laboratório. E os resultados são simplesmente alucinantes. Em apenas algumas semanas de cálculo, a IA descobriu 2,2 milhões de novos materiais teóricos. 2,2 milhões.
Para ter uma ideia do que isso significa, é o equivalente a 800 anos de pesquisa humana no ritmo atual dos laboratórios ao redor do mundo. E entre esses 2,2 milhões de materiais, a IA filtrou 380 mil candidatos promissores, simulou-os em condições extremas e identificou opções viáveis para aplicações reais. Um deles, um novo eletrólito sólido para as baterias do futuro, já foi sintetizado com sucesso em laboratório. Outros poderiam revolucionar os painéis solares, os chips de computador ou até mesmo a supercondutividade. O que isso nos revela é que a IA não vai abolir magicamente as leis da física, mas ela age como um acelerador fenomenal da pesquisa científica. Desenvolver novos nanomateriais leva um tempo enorme. Uma descoberta importante é frequentemente a obra de uma vida inteira, coroada por um prêmio Nobel. A IA já nos ajuda a encontrar novas estruturas atômicas promissoras, a otimizar compósitos e a imaginar novos métodos de fabricação. E talvez uma dessas soluções, um dos materiais descobertos graças a essas IAs, nos permita abrir a porta para megaestruturas inimagináveis. Talvez a chave para criar estruturas muito maiores do que a Estação Espacial Internacional esteja escondida nesses milhões de materiais gerados por inteligências artificiais. O elevador espacial certamente não é para amanhã, mas as IAs estão acelerando inúmeras áreas de pesquisa e nos aproximando de soluções que pareciam completamente inacessíveis. Diante dessa aceleração vertiginosa da nossa capacidade de descobrir, talvez o futuro esteja muito mais perto do que jamais imaginamos.